Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa proposta acadêmica fascinante que tenta resolver um paradoxo bem comum no nosso dia a dia. Sabe aquela história de a gente saber tanto sobre sustentabilidade, mas na prática agir tão pouco? Pois é, vamos falar sobre isso. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Por que é tão difícil viver de uma forma que seja de fato sustentável? É algo que muita gente se pergunta, né? Existe um oceano de informações por aí, mas, na hora de colocar em prática, no cotidiano, nossa, é um desafio enorme. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o conhecimento. Ele está em todo lugar, né? A gente vê na mídia, aprende na escola, está nas agendas globais. Mas aí, a gente olha para o outro lado, para a ação. E na prática, no nosso cotidiano parece algo tão distante, tão abstrato, e fica aquela sensação de que o que fazemos sozinhos não muda nada, é só uma gotinha no oceano. É exatamente esse buraco que a gente vai investigar. E aí que entra a ideia central da nossa conversa de hoje. Uma proposta de projeto de mestrado que ataca justamente essa questão. Ela vem lá do PPGNAP, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, uma tentativa de construir uma ponte sobre esse abismo. Vamos lá. A proposta traz uma abordagem bem diferente para a educação ambiental. Bora ver como isso se estrutura? A ideia central é genial de tão simples. Basicamente, é tirar o foco da sala de aula tradicional. A gente vai para o que se chama de espaços de aprendizagem não formais. E o público? Crianças, bem no comecinho do ensino fundamental, uma fase chave para formar valores. E o grande objetivo disso tudo? Criar uma ligação direta, sem rodeios, entre o conceito e a prática. Ok, mas como seria essa aprendizagem na prática? A proposta é bem concreta. Ela detalha um circuito de experiências, um contato direto com a natureza. E aqui está a mágica acontecendo. É onde a teoria vira prática de verdade. O circuito é fantástico. Olha só. Primeiro passo, uma trilha para observar, sentir a natureza. Segundo, um horto, para aprender a cultivar e a cuidar da terra. E para fechar, uma ação de reflorestamento. Ou seja, as crianças vão lá e causam um impacto real, positivo. Algo que elas podem ver e tocar. O objetivo por trás disso é claríssimo, né? É tirar a educação ambiental daquele lugar abstrato, da lousa, do livro, e trazer para o mundo real, para a mão, para o cheiro, para os sentidos, porque no fim das contas é a experiência direta que realmente transforma o jeito que a gente aprende. Mas olha, essa abordagem super prática não é só um palpite, não. Ela é muito bem fundamentada em teorias pedagógicas bem importantes. Vamos dar uma olhada? Para a gente entender bem por que isso pode funcionar, vale a pena comparar os dois modelos. De um lado, a educação formal, aquela que todo mundo conhece da escola. É mais da sala de aula, bem teórica. Do outro lado, essa proposta de educação não formal. Ela é baseada na experiência, é mão na massa e, o mais importante, a descoberta é conduzida pelo próprio aluno. Ele vira protagonista. E isso tudo nos leva a um conceito que é o coração do projeto, o tal do pensamento sistêmico. O que é isso? Bom, não é só olhar para uma árvore e ver uma árvore. É entender como essa árvore se conecta com tudo ao redor. Com o solo, com a água, com os bichos, com a gente. É a capacidade de enxergar o todo, de ver as conexões, e não só as pecinhas soltas do quebra-cabeça. É isso! Como a própria proposta diz, o grande objetivo é justamente esse. A ideia é que essa experiência prática, esse colocar a mão na massa, crie a base perfeita para o estudante desenvolver essa visão mais ampla e conectada do mundo. E, claro, essa abordagem não saiu do nada. Ela se inspira em gente de peso. De um lado, Edgar Morin, que é o cara que fala muito sobre esse pensamento sistêmico. E do outro, nosso Paulo Freire, com a ideia de ação cultural, que reforça como é fundamental ser ativo no aprendizado, não só receber informação, mas também agir para transformar o ambiente. Bom, agora que já vimos a proposta, a parte prática e a teoria por trás, vamos chegar na hipótese final, no ponto central da pesquisa. E a hipótese central é esta aqui, o ponto-chave de tudo. A grande aposta é que essa educação prática, não formal, é o que faltava. É ela que pode dar o suporte para entender problemas que são super complexos. E com isso, ela pode estimular aquele pensamento sistêmico necessário para, finalmente, fechar o buraco entre a teoria e a prática. E é aqui que tudo se conecta de uma forma brilhante. Ao entender o seu papel dentro do sistema, a pessoa consegue fazer a ligação. Ela entende que a sua pequena ação, o seu gesto, está conectado a metas globais, gigantescas, como a Agenda de Sustentabilidade da ONU. De repente, plantar uma árvore não é só plantar uma árvore,
é fazer parte de uma solução muito maior. E isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que o futuro da educação ambiental está do lado de fora da sala de aula? Fica a reflexão. Talvez a resposta para um dos nossos maiores desafios não esteja em mais livros e teorias, mas na experiência simples e poderosa de colocar, literalmente, a mão na terra.